Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ana, eu sou a mediadora desse debate, sou representante do coletivo Luzamba, que foi um dos proponentes dessa ação e foi contemplado pelo PROAC número 21 de 2021. Agora a gente vai apresentar as nossas debatedoras do dia. Débora, quer começar por você? Oi, gente. Queria agradecer o convite. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu sou a Débora, sou professora de literatura. Pesquisei, o George Orwell ao longo da minha carreira acadêmica e toda, no meu mestrado e no doutorado. E tenho feito, um serviço grande aí de divulgação científica da obra dele, oferecendo cursos livres, escrevendo textos, publicando ensaios. Então, qualquer oportunidade que eu tenho para falar dele, eu aceito, porque é muito legal, assim, é muito revigorante. Obrigada, Débora. Agora a Daniela. Olá, boa noite. Eu agradeço também o convite, fico feliz pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa obra tão importante. Eu sou pedagoga de formação e tenho mestrado e doutorado na área de literatura, e a minha relação com a obra do George Orwell é bem voltada mesmo para o ensino, né? Fiz alguns trabalhos, fazem propostas pedagógicas para ser desenvolvidas com alunos de ensino fundamental, de ensino médio. Não é como a professora Débora, né, a minha obra de pesquisa da minha formação, mas é uma obra que eu tenho assim uma relação próxima e que eu acho extremamente importante e que precisa ser mais lida e mais discutida cada dia pelo papel que ela tem enquanto documento histórico e literário. É isso, muito obrigada, meninas. Eu acho que a gente pode começar pela apresentação da Débora, né, pela sua explanação, mas aí pode ficar à vontade, Dani, para falar o que você quiser, e aí nós estamos aqui. Eu preparei alguns materiais porque eu sou muito visual, assim, então eu gosto de ler trecho, eu gosto de mostrar capa de livro, né? Então eu preparei algumas coisas para. Primeiro a gente tem em vista o panorama da obra, né, do Orwell, e para entender aonde que a Revolução dos Bichos está inserida no projeto literário dele, né? Então vou dar uma passada muito breve, assim, né, na obra dele como um todo, e aí eu selecionei alguns trechinhos do livro, se der tempo, se fizer sentido, né, para a gente comentar juntos aqui e tal, e comentar um pouco sobre a questão dos personagens também, como que alguns personagens representam, né, alegorias a figuras históricas, né, e tudo mais. Pode passar, Ana, por favor. E aí, sempre que eu falo do Orwell, né, eu gosto muito de apresentar esse ensaio dele, que é um ensaio de 1946, que ele escreveu um ano depois, quando ele publicou A Revolução dos Bichos, né? Em que ele vai explicar os motivos pelos quais ele escreve. E isso ajuda muito a gente a entender aonde que o Orwell está inserido na literatura e aonde que ele está inserido no cenário político, né? E aí, né, nesse ensaio, ele vai dizer o seguinte: a opinião de que a arte não deveria ter a ver com a política é em si mesma uma atitude política. Né? Então, a gente tem um autor aqui que ele faz questão de se posicionar e que, né, ele condena qualquer tipo de neutralidade. A neutralidade, ela não existe. Né? Quem se diz neutro apenas não está sendo claro de que lado está. Né? Então, até mesmo não se posicionar é uma atitude, né, política. Isso vai ajudar muito a gente a entender, né, as polêmicas todas que envolvem, né, principalmente a Revolução dos Bichos, o 1984, que são os livros que ele ficou mais famoso, por conta de muitos conflitos históricos e políticos de posicionamento, né? Então, na dúvida, assim, para tentar entender aonde que ele está querendo dizer, de onde que ele está partindo, é sempre importante voltar no texto do próprio autor para entender como que ele encadeou as ideias todas, né? Então, eu recomendo muito esse ensaio. É um texto assim brilhante, curto, objetivo, claro, né? Assim, é uma boa introdução à obra do Orwell em si. Pode passar, Ana, por favor. E aí, né, ao longo da minha pesquisa da obra dele,
é muito curioso porque dá para perceber, dentro do projeto literário dele, algumas questões de estilo, que a escrita dele vai evoluindo, né? Então, ele tem 9 livros, né, publicados, muitos ensaios e muitos artigos, e ele tem uma publicação, né, extensa de materiais, mas ele viveu por muito pouco tempo. Então, né, toda essa linha do tempo aí que eu coloquei são publicações que englobam os anos 30 e os anos 40. Então, em 20 anos, ele publicou muita coisa. Ele morreu super jovem, né? Morreu com 46 anos de tuberculose. Então, foi uma vida muito breve, mas uma vida de produção muito intensa. E aí, ao longo desse projeto literário dele, eu gosto de separar a obra dele em 3 momentos, né? Um primeiro momento, que é essa fase documental, que é o início da carreira dele, em que ele está muito preocupado em documentar a realidade. Então, a gente vai ter muitos escritos que se assemelham à reportagem, né, muitos aspectos autobiográficos, então, que tem ainda uma mistura de um narrador literário clássico, né, uma voz narrativa, etc., mas ainda tem muitas coisas da vivência e das coisas que o próprio Orwell viu. Né? Então, por exemplo, né, esse Na Pior em Paris e Londres, que é a experiência dele com moradores de rua, né, nas 2 capitais. Sabe aquela ambientação daquele filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris? Os cafés, aquela coisa toda. Enquanto esses artistas todos ocupavam esses espaços do café e dos círculos artísticos, etc., o Orwell ele foi ver os marginalizados. Então ele tem um ímpeto muito grande de ver como vivem os abandonados pelo sistema. As pessoas comuns, as pessoas cotidianas, a classe trabalhadora. Então a gente consegue observar muito disso nessa fase documental, né? O Na Pior em Paris e Londres, né? O Dias na Birmânia é sobre a experiência dele como policial da colônia, né, do Império Inglês numa colônia, né, que hoje é o país de Myanmar, na época era chamado de Birmânia. Então ele vai comentar muito sobre o imperialismo, né, como que a Inglaterra era um império extremamente opressor. Então é um livro assim fantástico, né, um relato muito interessante que ele documenta, né, a partir da colônia o funcionamento do império. Depois tem esse texto, né, O Caminho para o Wigan-Pier, que ele vai acompanhar os mineradores de carvão no norte da Inglaterra. Então, a força de trabalho, né, é bem braçal, e como que a desigualdade social ela opera, né, vai fazer uma divisão entre o sul da Inglaterra e o norte, né. Então, é bem interessante. E um livro de virada, assim, de posicionamento político do Orwell, que é o Lutando na Espanha, que em 1937 e 38 ele vai lutar na Guerra Civil Espanhola e vai se afiliar com alguns partidos, vai se aproximar, né, do partido dos marxistas, dos trotskistas, dos anarquistas. Então, é lutando no fronte mesmo que ele vai se situar ali e vai se colocar como um escritor socialista. Né? Então, para quem acha que o Orwell é anticomunista, é conservador, é liberal, enfim, fez uma leitura bem desonesta, porque ele se afirma socialista o tempo todo. Então, essas obras, elas documentam a realidade, assim, nua e crua, com passagens muito tensas, assim, que vão influenciar muita coisa que vai aparecer depois na Revolução dos Bichos e no 84. Aí ele tem uma fase de transição, né, que é o que eu gosto de chamar de fase naturalista, que são obras bem literárias, não tem mais essa questão da reportagem e da autobiografia, mas ele vai retomar, por exemplo, o realismo como um método de descrição. Né? Então, ele vai observar, né, o cotidiano inglês, as pessoas, né, os trabalhadores da vida comum, e vai meio que o momento da obra dele em que ele treina a capacidade dele de descrição. Né? Então, as descrições elas são muito interessantes, porque tem partes muito fortes, grotescas, e passagens muito belas, muito líricas. Né? Que é A Filha do Reverendo, Um Pouco de Ar, por Favor, e A Flor da Inglaterra. Né, que são romances que estão bem centrados no cotidiano inglês. E aí a gente tem a fase, né, satírica, que geralmente é o que a gente conhece primeiro, e foi a fase que deixou ele famoso, né, em que ele vai juntar esses procedimentos todos. Né? Então, a descrição, a crítica social, para fazer o que ele menciona nesse ensaio que eu falei agora há pouco, né, o Porquê Escrevo, que é fazer da escrita política uma obra de arte. Então, ele se posiciona, ele tem um ponto de vista político preciso,
mas ele não vai fazer um panfleto, ele não vai fazer um manifesto, ele vai escrever isso de uma maneira artística, né? E a arte para ele aqui, que é o que vai aparecer muito como estilo e como forma narrativa, é a sátira como uma crítica social. Então ele vai satirizar, mas não aquela sátira irônica de humor, mas é uma sátira que critica espaços de poder, que critica costumes, que critica desigualdades, né? E aí isso é o tom principal, né? Tanto da fábula satírica, que é o Revolução dos Bichos, quanto a distopia, que é 84. Então, assim, para quem ainda não leu as outras coisas, eu recomendo demais. E tem muitos elementos dessa fase satírica nas outras fases também. Então é bem bacana. Pode passar, Ana, por favor. E aí, né, já que a gente vai analisar o Revolução dos Bichos, Animal Farm, Fazenda dos Animais, Fazenda dos Bichos, etc e tal, né, a gente vai ter um monte de opções aí de tradução, eu gosto muito de fazer uma ficha técnica para a gente ter uma ideia dos elementos narrativos que compõem essa obra, né? Então, é uma obra de 1945, então o momento histórico dela é extremamente importante, né? Então, final aí, o pós-guerra, né? Final da Segunda Guerra, em que a grande questão é contar uma revolta, né? Contar uma rebelião de animais que tomam o poder numa fazenda controlada por humanos, né? Então, sem spoilers e sem nada, né? O enredo de uma maneira bem breve é justamente essa ideia de tomada de poder, de virada do jogo, né? E aí a gente vai ter alguns personagens, que aqui é o que eu gostaria de mencionar bastante, que eles são personagens alegóricos. Ou seja, quando a gente observa o comportamento desses personagens, a gente consegue fazer paralelos com questões sociais e políticas e personagens históricos. Então, ele usa o pano de fundo desse mote narrativo de uma fazenda, que parece uma coisa boba ali, animais, nossa, né, uma coisa simples, um conto de fadas, né, mas com essa roupagem, com essa escolha estética da fábula, em que ele vai pegar e vai fazer a escrita política em forma de arte, né? Então a gente tem o Velho Major, a gente tem o Napoleão, a gente tem o Sr. Jones, o Bola de Neve, os cães, os humanos, aí, né, os personagens secundários que vão, né, compondo o núcleo todo. Daqui a pouquinho eu comento o que significa, né, cada um deles, mas só para a gente ter uma ideia quem são ali os principais. É uma história que se passa numa fazenda, né? E por que esse espaço ele é um espaço rural? Porque isso é um elemento principal da fábula. Quando a gente escreve uma fábula ou quando a gente lê uma fábula, ela não se passa no espaço urbano. Ela se passa no espaço rural e os personagens, eles são animais. É muito difícil ter um personagem principal, muito assim importante, central, numa fábula que seja humano. Justamente para trazer essa metáfora e essa simbologia, né? Então, é um tipo de texto muito simbólico que você tem que entender a referência que está por trás, né? Então, a gente tem uma variedade de interpretações, dependendo da corrente teórica, do método que dá para fazer essa análise, etc. e tal, e aí é que mora o perigo, porque é aí que as leituras desonestas vão tentar encaixar coisas nesses personagens. Quando a gente olha no texto, de fato, esse tipo de interpretação, geralmente mais conservadora, não se aplica, né? Então, a ideia de que o homem sempre vai ser corrupto quando ascende ao poder, de que, né, a revolução nunca vai dar certo, enfim, tem várias interpretações bem esquisitas que surgem da Revolução dos Bichos, muito numa tentativa de encaixar uma teoria ali que o texto está falando outra coisa. Então, quando a gente observa mesmo, quando a gente faz a análise literária, a gente consegue perceber o que o narrador, né, o que está acontecendo ali naquela fazenda. E aí um elemento muito importante, muito alegórico, né? Não temos uma marcação de tempo, a gente não sabe em que ano que essa história se passa. Justamente para trazer um aspecto de universalidade. Ou seja, independente do momento histórico em que essa fábula vai acontecer, aonde esses problemas e esses conflitos dessa revolta e dessa tomada e desse levante se colocarem, significa que são problemas de estrutura, que são problemas sistêmicos de poder, que podem acontecer, né,
de maneira cíclica na sociedade. Então, é uma crítica, né, ao sistema político e econômico de uma maneira muito profunda, né, bem interessante. A gente tem um narrador que é um narrador clássico, né, a terceira pessoa onisciente, então é como se fosse uma câmera que transitasse ali por cima e vai dizendo o que cada personagem está fazendo, o que cada personagem está falando, etc. e tal. E isso tudo dentro, né, da fábula, mas ela não é uma fábula de história de criança, tipo A Lebre e a Tartaruga, né? É uma fábula política, é uma fábula satírica. E é uma fábula que vai sistematizar os eventos da Revolução Russa. Então, aquela coisa de entender o referencial, se eu entendo mais ou menos como que funcionou a Revolução Russa, o que aconteceu, né, as figuras ali, etc., aí faz muito mais sentido entender o que acontece no Animal Farm, né, na Revolução dos Bichos. Pode passar, Ana, por favor. E aí um comentário muito breve, né, que isso é único dessa obra do Orwell, que não vai aparecer nas outras, não vai aparecer no 84, por exemplo, que é a questão da tradução, né? Então, quando esse texto ele chega aqui no Brasil, né, ele foi publicado em 45, ele vai chegar no Brasil nos anos 60 só, no auge da ditadura, né? Então, hoje é uma obra que está em domínio público, né, etc e tal, mas a primeira tradução que chega aqui é uma tradução que foi financiada pela CIA, né? Então tem um contexto bem problemático ali, e que foi desenvolvida por um instituto de pesquisas, né, o IPES, que era operado pela ditadura militar, né? Então havia, né, uma influência muito grande norte-americana de disseminar obras em lugares estratégicos com uma intenção justamente de distorcer a mensagem. E aí, como que essa mensagem ela é distorcida de um autor socialista, de um autor progressista, de esquerda, e isso chega no Brasil como uma mensagem anticomunista. Isso aparece no título. A tradução em língua portuguesa é a única que tem revolução no título. Em inglês é Animal Farm, fazenda dos animais, dos bichos, etc. Em espanhol, em francês, etc., o mais próximo que chega é a palavra rebelião. Em nenhum momento a palavra revolução aparece no texto original, né? O máximo que a voz narrativa comenta é de que é uma rebelião dos animais na fazenda. Por que o uso desse título, Revolução dos Bichos, funciona como uma propaganda anticomunista? Porque tem uma influência muito grande do stalinismo, né? Então aí a gente vai ter um debate longuíssimo dentro da esquerda, das vertentes, de entender o que foi a Revolução Russa, etc. e tal, mas o culto ao líder, a censura, né? Enfim, várias questões que giram em torno do Stalin fazem com que a gente perceba que é uma ditadura de um líder só, e não uma ditadura de uma classe social, a ditadura do proletariado, né? E aí, ao colocar revolução no título, e aí spoilers, né? Enfim, a obra tem domínio público, então spoiler, ele né? Enfim, vou ter que mencionar aqui. No final, quando a gente não. O narrador mostra pra gente, né? Não dá para perceber a diferença entre os animais e os humanos. O que significa? Não é que a revolução popular falhou, mas é que uma revolução popular em torno de um líder autoritário, totalitário, e que persegue, e que assassina, e que faz expurgos, ela passa a jogar na mesma regra do opressor, né? Aí é que está a grande questão, de várias leituras, né, bizarras e esquisitas que vão colocar a ideia de revolução como uma coisa que sempre vai dar errado, que sempre vai ser corrompida. Vai dar errado se for feita de maneira autoritária, se não for feita de uma maneira democrática e com acúmulo e com discussão, é isso mesmo, né? Mas aí mistura-se tudo no mesmo balaio. E aí fica uma confusão do que é comunismo, do que é socialismo, o que é stalinismo, o que é trotskismo, né? E essa confusão toda, ela é proposital. A ideia é que a gente não entenda do que se trata, para não precisar pensar por conta própria, né? Então, isso é um processo político e histórico aí, né, da Guerra Fria, de usar a cultura, usar objetos de cultura, livros, filmes, músicas, como uma arma de batalha. Então, em vez de fazer um texto, um ensaio, né, fazer um manifesto anticomunista, etc. e tal, eu dissemino uma história ali que as pessoas ficam impressionadas e que
a tradução ela vai mudando algumas palavras, alguns trechos, para daí instaurar essa guerra psicológica. E aí, né, só depois de muitos anos que a gente vai ter outras traduções, agora com domínio público ficou melhor ainda, porque a gente vai ter várias outras opções que revêem essas escolhas, mas que afetaram a nossa impressão de leitura por muito tempo. Né? O Orwell entrou em domínio público ano passado, então é muito, muito recente essas outras possibilidades, né, de interpretação e tudo mais. Débora, exemplo... Fala, pois não. Essa é uma questão também, até quando a gente vê hoje em dia que se tornou muito popular o uso da expressão polarização, né? E aí a gente começa a colocar como se fossem dois polos semelhantes, só que cada um de um lado, só que os ambos são ruins, né? Então a gente coloca que uma pessoa genocida que está aí no poder e fazendo o que quer está no mesmo lugar do que um terceiro, assim, né? Então é uma questão para ser observada e que não é de agora, né? Não é de agora, exato. Né? A intenção dessa estratégia, que é um projeto, não é à toa, não é espontâneo, é um projeto, é fazer com que a gente esteja alienado não de burro, né? Mas o conceito de alienação do Marx, de estar alheio, de estar apartado, de não saber como as coisas funcionam, da onde veio para onde que vai. De manter estagnado. Eu nunca vou... política, esse negócio de política é super chato, eu não vou atrás, eu vou ficar estagnado, eu vou ficar paralisado. Né? Então, quando a gente observa isso na literatura e na arte, fica muito claro, fica muito forte como que isso tem um peso muito grande. Né? E um comentário muito breve do negócio da tradução, por exemplo, né, quando a Fazenda, o tradutor da ditadura militar, ele vai colocar a palavra Casa Grande para mencionar a fazenda. Casa Grande pressupõe uma senzala. No texto do Orwell não existe a palavra Casa Grande, muito menos a palavra senzala. Então isso cria para a gente uma imagem muito negativa e que vai ajudar a gente a ter interpretações muito perigosas do texto, que quando você bate o olho no original, não está assim. Né? Enfim, eu me empolgo. Falem. Não, é só complementando essa questão que você falou em relação ao domínio público, e aí, como eu estou bem mais na área da educação, até pela minha formação de pedagoga, eu percebi que aumentou muito também a disseminação da obra, né, dentro das escolas, por ela ter caído em domínio público. Muitas editoras estão lançando novas versões agora, né, devido a isso. E eu achei um fato super relevante, né? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouco antes, é um momento assim ideal para a gente fazer essa análise, essa reflexão dessa obra no contexto que a gente está inserido. E, então veio a calhar, né? Um ponto positivo no meio de tantas coisas ruins que tem acontecido, mas é algo que é importante para nós hoje, né? Ter caído em domínio público. Sim, sim, sim. Né? Ainda mais porque a gente vai ter todo tipo, né, de edição, né, ilustrada, não ilustrada, fininha, com vários textos de apoio, né, isso é muito rico, né, para circular mesmo, né, realmente, é muito importante. Pode passar, Ana, por favor. E aí, já que eu estou falando em chegar no texto, né, eu peguei um trecho, tem muitas edições que estão incluindo esse prefácio, que é um prefácio que o Orwell escreveu para a edição que foi traduzida para o ucraniano, né, para um grupo de refugiados, né, do pós-guerra que estava na Ucrânia. Eles ficaram sabendo que esse livro existia, mas não liam em inglês. E aí, né, fizeram uma demanda, pediram para o Orwell para que isso fosse traduzido. O Orwell custeou, né, ele mesmo que bancou essa tradução, e aí ele faz um prefácio se direcionando a esses refugiados, esses trabalhadores que estavam, né, na Ucrânia. E aí ele vai explicar, é um texto assim, muito bacana, porque ele vai explicar de onde que ele partiu e o que ele pensou em organizar quando ele começou a escrever o Revolução dos Bichos. Aí eu queria ler um trechinho só para vocês terem uma ideia do Orwell mesmo se explicando, né? Pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir. O Orwell aqui, ele é um autor que a grande riqueza dele é se fazer entender. O grande primor dele literário é que o texto dele é claro, direto. Né?
No entanto, os detalhes concretos da história só me ocorreriam depois, na época em que morava numa cidadezinha, no dia em que vi um menino de uns 10 anos guiando por um caminho estreito um imenso cavalo de tiro, que cobria de chicotadas cada vez que o animal tentava se desviar. Então essa foi a imagem que deu o start na cabeça do Orwell para ele escrever, né, o livro. Percebi então que se aqueles animais adquirissem consciência de sua força, não teríamos o menor poder sobre eles. E que os animais são explorados pelos homens de modo muito semelhante à maneira como o proletariado é explorado pelos ricos. Então aí ele vai ter essa imagem, né? O homem chicoteando o cavalo é a classe trabalhadora, o humano é a burguesia. A partir daí, decidi analisar a teoria de Marx do ponto de vista dos animais. Para quem coloca o Orwell como conservador, que o argumento foi para o saco, né? Para eles, claro, o conceito de luta de classes entre os seres humanos era pura ilusão, pois sempre que fosse necessário explorar os animais, os seres humanos se uniam contra eles. A verdadeira luta se dava entre os bichos e as pessoas. Então ele vai pegar o conceito de luta de classe e vai transpor isso, né? A luta de classe entre os animais e os humanos, a classe trabalhadora e a burguesia, dentro do panorama complexo que foi a Revolução Russa, bolcheviques, czarismo, Lenin, Trotsky, Stalin e por aí vai, né? Pode passar, Ana, por favor. E aí uma coisa que eu queria comentar que eu acho que mais chama atenção assim da gente quando a gente lê esse texto, né? A alegoria, além de ser um espaço alegórico, um tempo alegórico, ela vai aparecer muito nos animais. Então, os animais eles vão ter características de personagens históricos. Por exemplo, o velho major é o porco que começa, né, lá no início, fazendo um discurso, né, que ele tem um sonho de uma mudança social, etc. e tal. Ele representa muito as teorias do próprio Marx, né? Então, as teorias do marxismo. E o velho major também, ele pode servir como uma alegoria para o Lenin, porque depois que o velho major morre, a carcaça dele vai ficar na frente da fazenda. E o Lenin está embalsamado no Kremlin. Né? Então, a gente tem aí um paralelo muito grande de um líder que, né, fazia discursos e fazia falas, etc., e que o corpo dele é colocado à mostra. Então, a alegoria ela é um pouco isso. Se você não sabe que o corpo do Lenin está lá até hoje no Kremlin, se você não sabe quem é o Marx, etc. e tal, passa muito batido. Né? E velho Major, né, velho Marx, vão ter vários paralelos. Depois a gente tem o Bola de Neve, né? O Bola de Neve, ele é o porco que ele organiza as comissões. Ele é o doido da comissão. Vou fazer a comissão disso, vou fazer a comissão daquilo. Ele é a figura que vai fazer a estratégia, que era o Trotsky, no movimento bolchevique, né? Que vai ali organizar e vai pensar que, né, comenta-se que o Trotsky ele tinha uma fala muito prolixa, pouca gente entendia o que ele falava, né? Ele era meio que a figura intelectual ali por trás, né? E que o Bola de Neve ele vai ter uma ideia constante, que ele vai defender a ideia de que as outras fazendas saibam o que está acontecendo, que tem muito a ver com o conceito do Trotsky da revolução permanente. A revolução ela tem que ser internacional, não adianta ela se fechar, ela ser num lugar só, ela tem que ser constante. Né? Então, enfim, né, a alegoria muito forte. A gente vai ter o antagonista, né, principal, que vai ser o Napoleão, que de início ele começa concordando com Bola de Neve, com o velho Major, etc. Depois ele toma o poder, né? Então é uma ligação clara à figura do Stalin, que ele vai centralizar a tomada de decisões. Então, quando o velho Major ainda era vivo, eles se reuniam no celeiro todo domingo, tinham ali alguns rituais, eles tomavam decisões juntos. A ideia do acúmulo da discussão e disso ser coletivizado. Quando o velho Major morre, ou seja, quando o Lenin morre e o Stalin assume o poder, ele vai falar, não, vocês não precisam vir no celeiro, deixa que eu vou tomar as decisões aqui. Olha como eu sou um líder benevolente, eu vou fazer esse sacrifício por vocês, né? E ao contrário do Bola de Neve, ele vai defender a ideia de que a fazenda tem que se fechar, ela tem que se, né, construir um moinho de vento muito forte, com muitas pedras para conseguir se defender, que é um conceito que o Stalin defendia do socialismo de um só país, da União Soviética, ela se desenvolver ali fechada e não, né, dialogar de uma maneira internacional.
Então, assim, tem várias questões históricas muito, muito profundas que vão aparecendo nesses personagens. Pode passar, Ana, tem mais Débora, Oi, pois não. só fazer um comentário, né? Porque assim, que você está trazendo todas essas informações históricas, né? De documentos históricos. E eu acho que a grande riqueza da obra da Revolução dos Bichos é justamente ela se bastar enquanto obra de arte. Então, com essas informações, a gente consegue fazer uma leitura mais aprofundada, uma reflexão mais profunda, mais politizada, mas também se qualquer pessoa que não tem essas informações fazer a leitura dessa obra, lógico que a interpretação ela também acontece por camadas, então talvez seriam outras camadas de interpretação. Mas não ter essas informações também não impede que a obra tenha vida própria, que ela vá por si só, né? Então, eu acho que isso enriquece demais a obra, porque mesmo... por isso que até, assim, jovens conseguem ler e fazer uma compreensão da obra, né? Até pelo formato como ela foi escrita. Então, ter essas informações é valiosas, ainda mais para a gente pensar questões políticas também, né? De utopias e distopias, mas a obra, ela se basta enquanto obra de arte, né? E eu acho que isso é muito importante para fazer com que ela tenha esse papel que ela tem até hoje, né? Mesmo tantos anos após ela ter sido publicada. Porque se ela tivesse muito marcada historicamente, talvez ela não teria se perpetuado como ela tem se perpetuado até hoje. E aí fica muito claro que o Orwell ele conseguiu cumprir aquilo que ele prometeu. Ele escreveu uma coisa muito bem objetiva que fosse entendida por muitas pessoas em idiomas diferentes, né? Então ele criou uma obra que ela se traduz tanto em termos de linguagem quanto em termos políticos, né? E aí é uma coisa que eu sempre comento nas minhas aulas, etc. Por que a obra dele ainda continua fazendo tanto sentido? Porque a sociedade em que a gente vive, a estrutura social, sistêmica, é a mesma. É o capital. É o capitalismo, é a desigualdade, é a exploração, é o abuso de poder, né? Então, claro, cada época com as suas peculiaridades, etc e tal, mas o cerne da questão, a raiz da coisa, não mudou. Não mudou. A gente ainda tem uma elite no topo explorando uma maioria, né? E isso mostra como que o Orwell entendia muito bem como as coisas funcionavam, né? Então, não é uma questão de dizer, ele adivinhou como que ia ser, né? Uma leitura que fazem muito do 84, ele adivinhou a tecnologia, etc e tal. Não, a gente ainda vive na mesma lógica. É isso, né? Essa é a grande questão. É simples assim, né? Então, é simples e ao mesmo tempo é extremamente complexo, né? Enfim. E eu queria comentar só mais esse conjunto aqui de personagens, só para a gente ter uma ideia, né, dessa alegoria toda. A gente tem o Sansão, e aí, olha que maravilhoso, porque cada animal, a função que um animal tem numa fazenda tem a ver com a questão histórica que ele coloca, né? Então, o cavalo que carrega peso e que, né, as carroças, etc., ele vai representar a classe trabalhadora, que não questiona, não quer saber quem que está mandando, quem que não está mandando, eu só vou aqui fazer o meu, eu só quero sobreviver, porque eu só tenho condição material de me manter vivo, eu não tenho condição material de refletir, né? Então, não é à toa que o Sansão, o nome também, né, Sansão, pela força e tudo mais, né? A alegoria, ela é perfeita, né? A gente vai ter o Garganta e os cães, né? Então, que são a polícia, né? Um comentário muito direto à KGB, que vai censurar, que vai, né, assassinar, que vai, né, expulsar, né, o Bola de Neve, né? Então, a ideia dos campos, né, de tortura, de concentração, as gulags, etc. E o outro grande antagonista, que é o Mr. Jones, que é o czar, né, Nicolas II, que é o que representa o sistema antigo, né, o feudalismo, a ortodoxia. Então, a história da Rússia até o começo ali do século XX. Então, essa tomada de poder significa, né, mudar, né, transformar a ordem que estava sendo operando ali, né, na Rússia até então. Pode passar, Ana, por favor. E aí eu trouxe um trechinho que acho que sintetiza bastante como que o Orwell ele colocou tudo isso, né? É bem um momento ali na história que o Bola de Neve ele vai ser expulso, né, pelos cães, e aí, né, começa-se o Napoleão ele vai começar a se posicionar. Por mais chocados que estivessem com a expulsão de Bola de Neve, os animais receberam essa notícia com consternação. Alguns seriam protestados se tivessem encontrado os argumentos apropriados.
Mesmo entre os porcos, porém, houve dissidências mais explícitas. Camaradas, disse ele, espero que todos os animais daqui compreendam o sacrifício que o camarada Napoleão fez ao assumir mais essa tarefa, a centralização de poder. Não fiquem pensando, camaradas, que liderar é um prazer. Muito pelo contrário, é uma responsabilidade séria e onerosa. Ninguém mais do que o camarada Napoleão acredita com tanta firmeza na igualdade de todos os animais. Ele gostaria muito de deixar que vocês tomassem suas decisões por conta própria. Ele gostaria de deixar que você tomasse a decisão por conta própria. Olha o líder totalitário centralizador. Mas às vezes vocês poderiam tomar decisões erradas, camaradas. E aí, como é que íamos ficar? Imaginem se vocês tivessem resolvido seguir Bola de Neve com suas histórias de moinho de vento. Bola de Neve que, como sabemos agora, não passava de um criminoso. Disciplina, camaradas, disciplina férrea, o autoritarismo, né? Essa é a nossa palavra de ordem de hoje. Um passo em falso e os inimigos nos pegam. Sem dúvida, camaradas, vocês não querem a volta de Jones, não é? Então, o estado de terror, né? Você não tem liberdade de pensar por conta própria. Deixa para que esse líder, esse mártir, ele tome as decisões. Então, é muito mais fácil para quem está no poder centralizar, concentrar as tomadas de decisões do que discutir, ouvir pontos de vista diferentes, pensar de outras formas, ouvir o que outros animais teriam para dizer. Mas aí, né, isso foi retirado. Então, assim, esse trecho ele sintetiza muita coisa, né, da questão da estrutura de poder e dessa tomada e etc. E aí eu queria encerrar, pode passar, Ana, por favor. Tem uma frase, né, do Noam Chomsky, né, que é um pensador, um linguista, um analista político muito brilhante, que ele vai comentar nesse texto, né, socialismo para os ricos, capitalismo para os pobres. Que justamente quando, né, o poder e o Estado concentra as tomadas de decisões para manter o privilégio para alguns, isso significa que as coisas não vão dar muito certo. E aí o Chomsky ele fala o seguinte, né? O Estado existe para oferecer segurança e apoio aos interesses dos setores privilegiados e poderosos da sociedade, enquanto o resto da população é deixada para experienciar a realidade brutal do capitalismo. Socialismo para os ricos, capitalismo para os pobres. Ou seja, enquanto a estrutura social ela não for democrática de fato, a gente vai ter privilégio, a gente vai ter, né, uma elite que vive muito bem obrigada e que enriquece cada vez mais, e a maioria que vive na barbárie, que vive no absurdo, né? Então, o Chomsky, né, enfim, o Orwell, o Marx, a gente vai ter vários pensadores aí que observam o mundo à sua volta de uma maneira muito profunda, né? Então, dá para a gente juntar, né, essas questões todas. Enfim, foi isso que eu separei, aí eu queria saber, né, queria conversar, ver de vocês o que vocês acham, enfim, tô super à disposição. Muito, muito obrigada. Muito gostoso ouvir você falando, Débora, porque acho que amplia a nossa visão pela obra, até por você ser especialista, ter se dedicado, né? Imagino que muitos anos que você se dedicou e ainda se dedica. E como eu falei, é uma obra que tem muitas camadas de interpretação. Eu acho que a cada mergulho a gente consegue chegar numa camada diferente, né? Eu vou fazer alguns comentários, mas assim, para a gente continuar o diálogo mesmo, e eu quero que vocês falem, principalmente a Débora, gostando muito de te ouvir, então assim, você fica à vontade para fazer os seus comentários, eu acredito que você tem uma visão profunda, né, de muitos elementos, e isso vai enriquecer a nossa conversa. Eu vou sair um pouco dessa sua formação, assim, partir dessa sua última frase, pensando nessa questão do capitalismo. Porque recentemente, até para me preparar também, eu comecei a ouvir alguns podcasts do pessoal que acredita que a obra dele é uma obra totalmente anticomunista e totalmente antissocialista. Então, você já trouxe essa discussão aqui, né, do que ele acredita e do que ele pontua. Só que aí tem essa visão distorcida. Então, a galera que defende assim, o capitalismo exacerbado, ela usa também esse discurso, ela manipula, né, esse discurso para falar assim, olha, tá vendo como dá tudo errado, como isso é ruim. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Eu falei assim, mas ele nunca, em momento algum, ele se colocou contra, né?
o sistema socialista. Eu acho que, e também, em momento algum, ele se colocou a favor do capitalismo, né? Muito pelo contrário, a gente percebe que existem as críticas veladas, mesmo que ele não coloque isso assim abertamente, nas interpretações você subentende que existe uma crítica também ao sistema capitalista, né? Não é porque ele está trazendo uma realidade comunista que ele está falando, não, o capitalismo está legal, continue no capitalismo, né? E eu acho que a crítica dele não é necessariamente só a um sistema em si, mas essa questão da própria tirania. Então, a gente percebe que o discurso dele é um discurso assim, contra os modelos tirânicos. Mesmo que ele tenha, né, a gente sabe, politicamente escolhas, né, teve toda uma vida relacionada aí, muito próximo do sistema socialista, afiliou alguns partidos e tal, né? A gente sabe que a crítica ela vai muito em cima ao sistema totalitário, independente, né, de qual sistema seja esse. E aí, quando a gente pensa também nesse sistema capitalista, a gente também não tem um sistema totalitário, né? Então, qual que é a liberdade que as pessoas realmente têm? Que nem você trouxe essas personagens e como elas são personagens tipos, né? Que a gente fala na literatura, de certa forma, porque são personagens que, pela própria caracterização, a gente entende qual que é o papel dela ali. Então, tem as ovelhas, que só falam amém para tudo, né? Tem o cavalo, que é esse trabalhador que faz tudo, mas que não questiona, porque a vida é assim mesmo, eu preciso trabalhar, mas um dia eu vou me aposentar, e aí fica pensando nesse futuro que nunca chega, né? Então, a gente tem ali alguns tipos representados. E aí, quando a gente faz essa análise, a gente consegue identificar até os personagens históricos na Revolução Russa, né? Naquele contexto histórico. Mas quando a gente faz essa relação das personagens que estão ali na Revolução dos Bichos com pessoas que estão no sistema capitalista, mesmo que a gente não faça uma ligação direta, né, nominalmente, como a gente consegue fazer com o sistema comunista, a gente consegue também identificar os tipos de pessoas. Então, a gente também tem ali muitas características de um sistema totalitário no sistema capitalista. Então, a nossa liberdade é uma liberdade que ela é cerceada, né? Quer dizer, o trabalhador pobre, ele tem realmente a liberdade? Se ele não se colocar como obra, como mão de obra para ser explorado, porque é isso que acontece, qual que é a opção que ele tem? Né? Então, a gente começa a perceber que essa pluralidade de sentidos, a gente consegue encontrar esses tipos, né? Trabalhador poderia ser o cavalo, né? Então, aquelas pessoas que não questionam absolutamente nada dentro do sistema capitalista, as ovelhas. E aí, se a gente pensar hoje no Napoleão, temos Napoleão também, né? No Brasil especificamente. Tem algum militar ali também no poder que a gente pode relacionar com características muito semelhantes ao Napoleão, né? Então, eu acho que cada vez que a gente mergulha sobre essas personagens, como a Débora trouxe, essa riqueza de detalhes, a gente consegue fazer essas análises em comparação, tanto para o capitalismo, pensando no sistema capitalista, quanto para um sistema comunista. Eu acho que é uma interpretação muito rasa quando as pessoas colocam que, não, ele odiava, ele não gostava, ele criticava, e aí usam também para colocar ele como sendo assim um partidário do sistema capitalista, que ele também não é. Ele é contra todo tipo de tirania, e aí fica muito claro, né? Até pelo próprio formato que ele escolhe, que nem a Débora trouxe as características da fábula, né? Então, um texto assim, muito próximo até do texto infantil, de muito fácil compreensão, mas é uma distopia. Então, o que é o contrário de uma utopia, né? O que é utopia? Utopia é aquilo que a gente acredita que a gente vai conseguir chegar, que vai ser uma coisa muito melhor do que a gente tem hoje. Então, a gente age em determinadas situações pensando em chegar nessa utopia, né?
E ele não traz uma utopia, ele traz uma distopia, que é justamente o contrário disso, né? Então, ele leva a gente para pensar nessa utopia a partir de uma distopia, que é uma realidade onde todas as coisas dão errado e aí vai para os extremos. Então, toda a maneira como ele constrói o texto dá esse alerta para a gente, né? Fala assim, olha, se as coisas continuarem caminhando da maneira como ela está, onde que a gente vai chegar? Eu acho que esse é, assim, a grande mensagem, né, que permanece década após década na obra do George Orwell, que nem a Débora comentou, fugiu a palavra que ela usou. Bom, depois eu vou lembrando, tá? Nossa, estava aqui na minha mente, mas, enfim, uma hora vai voltar. Essa questão que ela fala nas aulas, né, Débora? Você falou que você faz muito essa reflexão, assim, do texto político, do contexto político que a gente vive e de como isso aparece muito nas obras do George Orwell. Mas é porque eu acho também, né, porque ali a gente tem as relações entre os animais, são as relações humanas, e mesmo mudando o contexto, como eu falei, mesmo não sendo comunismo, ou socialismo, ou capitalismo, as relações humanas que estão descritas ali, embora na figura dos animais, né, que representam seres humanos, as relações humanas que estão descritas ali na Revolução dos Bichos, são as relações humanas que a gente encontra até hoje, e em diferentes contextos, em diferentes sociedades. Então, acho que por isso também ela continua prevalecendo, que eu acho que é uma característica não só da literatura dele, mas da boa literatura, né? Dos clássicos da literatura, que às vezes mudou um contexto histórico totalmente. Vamos pensar, dá só um exemplo, mas de outra literatura inglesa, por exemplo, do Shakespeare. Né? Então, a gente tem um contexto histórico totalmente diferente daquele que é retratado, até pela época que ele viveu. Porém, as relações humanas, os conflitos humanos, eles permanecem. E eu acho que isso faz com que essa literatura continue sendo lida e revisitada ano após ano, e que ela provavelmente, lógico que os valores da sociedade mudam, a gente não pode afirmar que daqui a 1000 anos a gente vai ter os mesmos valores em termos até do que é arte, né? Porque o conceito de arte também pode mudar, porque tudo pode ser alterado. Mas se a gente continuar pensando nessa questão das relações humanas, a não ser que as nossas utopias se concretizem, a gente vai ter uma sociedade ainda muito, muito similar em termos de relacionamentos, né? E aí a obra ela vai continuar tendo, então, o seu valor. E aí, pensando um pouco também nessa questão que a Débora trouxe, como a cultura como batalha, né? Que acho que a gente está vivendo muito isso hoje também. Que existe esse ar mesmo para a cultura, principalmente para a cultura elaborada, como uma coisa ruim, né? E aí tem até uma distorção. Então, a gente, além da questão de financiamento, que a gente percebe que cada vez tem menos verba, cada vez tem menos espaço para essa cultura elaborada, existe também um discurso assim muito contrário, como se fosse uma coisa ruim, né? Usando a cultura também como uma arma, né, apontada para as pessoas. Então, a gente tem, eu posso estar assim, viajando, né? Mas a gente percebe, a gente tem um discurso na sociedade onde a cultura é uma coisa que não é legal, onde o conhecimento não é legal. As pessoas que têm conhecimento, elas são snobs, elas são soberbas, elas não dão bom dia pro porteiro, né? Então, você vê vários memes que aparecem, que vão fazendo essa relação com a cultura. Aí você tem, sai uma notícia de que o governo vai destinar um valor X para a cultura. E aí, logo em seguida, as áreas que estão com vários déficits, com vários problemas. E aí as pessoas fazem aquela lista, nossa, para que vai dar dinheiro para a cultura? Então, existem várias maneiras, vários
questões que vão manipulando as pessoas, a realidade, para ter um olhar até contrário à cultura. E aí, qual que é o ponto? É exatamente o que aparece ali dentro da obra do George Orwell. Eles não têm tempo para o lazer, para o pensar, para o refletir. Até os poucos rituais que eles tinham foi sendo tirado, né? Que eles se encontravam ao domingo. Não pode cantar, chega um momento que eles não podem cantar mais também. Então, a gente começa a perceber várias similaridades, de outras formas, mas muitas relações próximas, né? Quem que podia ler e escrever na obra? Eram os porcos, né? Os outros, não. Alguns aprendiam algumas letras, depois também pararam de aprender, mas quem teve esse domínio da linguagem elaborada foram os porcos, que é quem detém o poder. Então, essa relação da cultura elaborada estar com o poder faz com que as pessoas também vão se distanciando cada vez mais. Mas isso aí não tem sentido, isso aí não precisa, né? Vai criando essa aura de que é uma coisa que está muito distante. E que também é justamente um dos elementos da ideologia, né? Qual que é a função da ideologia? É que a gente se reconheça nos determinados espaços, nas determinadas relações sociais, nos lugares específicos. Então, dentro da obra, a gente percebe como que a ideologia funciona. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar específico. E aí não pode aparecer um outro discurso, porque um outro discurso pode estar relacionado com uma outra ideologia, que vai fazer com que esses bichos, que são as pessoas, saiam desse lugar que foi reservado a elas que questionem esse lugar no qual elas precisam estar. Então, quando a gente tem esse combate à cultura, não é à toa, né? Esse combate à linguagem elaborada, à leitura, aos livros, à arte de uma maneira geral, isso não é à toa, não é simplesmente porque o presidente não gosta, o presidente quer livro que tenha um monte de desenho, né? Então, embora tenha esse discurso assim, meio do engraçadinho, né, do dramalhão, a gente sabe que por trás disso tem muitas questões ideológicas. Então, é uma maneira também de fazer com que as pessoas não conheçam outra ideologia, porque você ter acesso a outras ideologias pode fazer você questionar a ideologia na qual você está inserido. E ninguém quer isso, né? Então, para que a gente possa manter as pessoas, a gente precisa, então, criar um domínio da linguagem. Queria falar? Alguém? Não é, e acaba virando um ciclo isso, né? Sim. Porque ao passo que o sistema ele nega a cultura para você, dizendo que não é para você, aí você acaba acreditando nisso e acaba que não é para você mesmo, né? Porque se é inacessível financeiramente, por localização, acaba que não é para você. E aí você começa a acreditar que não é para você por não ser, e aí você começa a condenar qualquer coisa que esteja ligada a isso. Então, se vai ter uma verba destinada para isso, se não é para mim, eu não vou querer. Então, eu vou condenar essa verba que foi destinada para a cultura. E aí, o livro está caro. Mas a comida também está cara. Então, você acaba delegando prioridades. E a cultura nunca será uma prioridade, apesar de ser um bem essencial para o ser humano, porque a gente precisa de algo além da novela, 9 horas da noite, para esquecer qualquer coisa do meu dia. Então, é muito triste perceber como esse ciclo ele é constante e que eu começo a questionar de tem maneiras para parar esse ciclo, assim, ou para interromper isso, porque é muito triste a gente perceber assim que as pessoas elas passam a não querer por não poder, sabe? E assim, se fosse só uma escolha, tipo, eu não quero, mesmo tendo acesso, porque eu não estou afim, tudo bem. Mas quando é porque eu não posso, porque eu não acesso aquilo, aí começa a virar uma questão muito maior do que é tida, pelo menos, né? Posso fazer um comentário sobre esse assunto? Claro. Tem um texto do professor Antônio Cândido que chama O Direito à Literatura. Ele vai dizer o seguinte: a literatura ela não é colocada como um direito humano, tal qual a moradia, a saúde, a comida. E isso significa que a gente vive numa sociedade tão desigual a ponto de que cultura, arte e literatura devia ser um direito básico.
não devia ser um privilégio. Então, se não é para todo mundo, é um privilégio. E aí, colocando a cultura e a literatura como uma coisa de uma esfera, uma coisa de elevados, tem essa distinção, alta e baixa literatura. E aí, para o Antônio Cândido, ele vai falar, tudo é literatura. É a piada, é a fábula, é o causo, é o soneto, é o Dostoiévski. Não adianta, é muito nocivo para a gente fazer essa distinção. E aí é que tá o grande debate. Por que que determinados tipos de produção cultural vai ser visto como rebaixado de uma determinada classe social e uma outra, não, eu preciso ser chique, eu preciso ser elaborado, eu preciso ser truncado para ser considerado alta literatura, para ser, né, várias coisas. Só revela o quanto que a gente vive numa sociedade desigual. Se a gente vivesse numa sociedade em que todo mundo tivesse moradia, trabalho, salário, acesso a uma saúde pública e acesso à cultura, que é isso que você estava falando, né, Ana? Eu posso escolher se eu vou ouvir Anitta, se eu vou ler Dostoiévski, eu tenho essa possibilidade. Mas nem isso a gente tem. Até isso foi tirado da gente. Isso é uma crueldade muito grande. É tirar um direito que deveria ser de todos nós, né? E aí entra, né, os cortes de recurso, os determinados tipos de história que são apagadas. Quantas mulheres não são publicadas? Quantas histórias não são narradas por causa disso, né? Então, é que a vertente que eu estudo, né, a minha metodologia de estudo não tem como desassociar a sociedade de arte. Uma coisa está completamente relacionada à outra, né? E aí a gente acaba reproduzindo preconceitos, opressões, porque está dentro dessa máquina, né? De moer gente e de tentar, não, você tem que ter o mínimo para sobreviver. Se você tem mais um pouquinho, opa, pensou por conta própria. Não, não dá, eu vou aqui no celeiro, deixa que eu tomo uma decisão por você. E o que isso não tem a ver com representatividade? Em quem vai trazer as nossas pautas por nós? Ano de eleição? Imagina, né? Então, uma coisa está completamente relacionada à outra, né? Sim, até essa questão que a Ana falou, né, Ana, da novela. A gente sabe que existem produções que têm uma qualidade, que traz uma temática, que proporciona uma reflexão. Mas, de maneira geral, não tem. A gente sabe, você assiste o primeiro capítulo, você sabe o que vai acontecer no último capítulo, né? Com algumas variações aí. Você vai ouvir uma música nova de sertanejo, e assim, né, não estou criticando, eu entendo, assim, eu acho que a cultura de massa, né, vou usar esse termo, ela tem o seu papel também, né, até como uma ponte para acessar outras questões, outras formas de produção de arte. Ela é importante também, né, para criar o sentimento de comunidade, sociedade, ela tem o seu papel. Mas é isso, como a Débora falou, né? Então a gente tem que ter ela, mas a gente ter também o acesso a outras manifestações, para que a gente possa romper, porque senão a gente fica no mesmo ciclo, né? Ali naquele ciclo linear, e não acontece nada que rompa, né? E aí, quando eu falo em romper, é a questão do próprio pensar mesmo, de fazer com que a gente pense de forma mais elaborada. Só que para pensar de forma mais elaborada, a gente precisa de linguagem, das diversas manifestações da linguagem, das diversas propostas linguísticas que existem no mundo. Vamos pensar, eu gosto de dar muito esse exemplo, quando a gente não domina muito bem uma língua. Então, assim, você se vira, você vai lá, você compra uma comida, você compra uma água, você passa na alfândega, né? Mas aí, se você precisar falar um pouco do drama que você viveu para chegar lá naquele lugar, ou quiser contar alguma coisa mais profunda de você mesmo, você não consegue. Por quê? Não é que você não tenha condições intelectuais de fazer isso. Você não tem linguagem para fazer isso, né? Então, assim, é só uma comparação, mas assim, para poder ficar claro o que eu estou querendo dizer, né? De como essa questão de ter acesso mesmo às diferentes linguagens literárias e fílmicas, e de novela, e de música, enfim, né? Os diferentes discursos vai fazer também com que a gente enriqueça o nosso pensar e que a gente possa acessar outras ideologias além daquela que a gente está inserido, porque senão a gente vai continuar nesse ciclo e a gente não vai sair dessa ideologia. Porém, a gente tem essas forças do governo, que estão muito bem representadas ali
na Revolução dos Bichos, a gente tem o Garganta, né, que está ali falando, o próprio nome Garganta já está relacionado a esse falar, né, a essa linguagem que ele traz. Então, ele traz os dados, mas na época do seu Jones era muito pior, hoje nós estamos muito melhores, hoje a gente trabalha menos, hoje a gente come melhor, hoje a gente tem mais isso, tem mais aquilo, e os animais, eles não têm como questionar, eles ouvem, mas eles não têm como questionar. Bom, se ele falou, eu não sei, é como a Débora falou, existem várias versões, várias traduções, mas eu me lembro de uma, não vou saber fazer a referência exata, mas de uma que quando ele foi questionado em relação ao fato do Bola de Neve, que ele fala que o Bola de Neve fingiu que estava ajudando, mas que ele, na verdade, era um espião e tal. E aí, quando ele é questionado, ele fala assim, não, eu tenho todos os dados, eu tenho todas as provas aqui, está escrito, mas vocês não sabem ler. Né? Então, essa manipulação mesmo da linguagem que aparece na Revolução dos Bichos, e que aparece muito também em 1984, né, que é até a nova fala, que vai modificando as palavras, vai modificando a linguagem, justamente para fazer com que as pessoas não pensem. E aí, se eu estou, então, imerso nesse discurso autoritário, com os nossos governantes fazendo tudo que é possível, né? Não nossos governantes só, mas a classe dominante, como a Débora colocou, né? Que a gente tem essa classe dominante que está aqui há centenas de anos aqui no Brasil e que não muda, né? Vai passando de geração em geração. Por que isso? Por que não tem alteração? Porque eles conseguiram criar um mecanismo ideológico no qual a gente reproduz esse modelo e que é assim mesmo, entendeu? Talvez, né, num outro plano, talvez futuramente, ou talvez eu ganhe na Mega Sena, ou talvez se eu me esforçar muito eu consiga romper com isso. E aí quando uma pessoa consegue, exalta aquela pessoa, assim, lógico que ela tem todo o mérito dela, né? Mas coloca assim, de vez em quando alguém consegue para dar esperança para todo mundo de que todo mundo vai conseguir. É só ainda não encontrei a chave, eu não encontrei o botão, eu não encontrei o lugar, mas uma hora vai dar certo. Então, tem um aparelho ideológico muito forte, muito bem orquestrado, muito bem organizado, para fazer com que ano a ano a gente vá perpetuando. Quando eu falo a gente, porque assim, mesmo que a gente tenha esse olhar, a gente está dentro, né? A gente tem o olhar, a gente faz o nosso trabalho de formiguinha, que eu acho que é um pouco o que a gente está fazendo hoje, né? Trazer essa luz aí para poder pensar em algumas questões, mas a gente não consegue, né, enquanto indivíduo solitário, romper com isso totalmente. Então, isso é muito difícil. E eu acho que a questão da linguagem, então, ela fica assim, tem um papel muito grande mesmo nesse processo, né? Do ideológico, porque se você não tem esse domínio da linguagem, é um domínio elaborado, mais profundo, mas não no sentido de que existe hierarquia, né, de arte, não estou hierarquizando a arte, mas como forma de pensar mesmo, né, como acesso, nem esse livro da Revolução dos Bichos. É um livro, assim, uma linguagem extremamente simples, como a gente comentou, muitas pessoas conseguem ler e compreender, mesmo que em diferentes camadas, né? Mas ele não chega. Quantas pessoas realmente leram? Quantas pessoas vão ler? Mesmo que é um clássico, muitas vezes as pessoas já ouviram até falar, sabe, né? Mais ou menos o que acontece. Ele foi transformado em diferentes linguagens. A gente tem filme, a gente tem disco que foi feito a partir da Revolução dos Bichos. A gente tem produções, né, cinematográficas. A Débora falou assim, um monte de releitura, quadrinhos, enfim, existem diferentes linguagens a partir da Revolução dos Bichos, mas mesmo assim, não chega para uma porcentagem muito pequena de pessoas, né? Então, hoje a gente tem, assim, o acesso talvez seja mais fácil alguns bens culturais, porém, a interpretação ainda fica num nível muito, muito raso. E aí vamos pensar no próprio processo de escolarização.
os jovens saem do ensino médio, eles não conseguem interpretar um texto com um nível de dificuldade maior. Como que vai acessar uma obra e fazer uma leitura? E aí, como a Débora falou, é o projeto mesmo. A gente tem um projeto de educação que não quer que faça. Então, assim, a gente muda, né? Lá, agora é a nova BNCC, agora é o novo projeto disso, daquilo, mas são, assim, paliativos, né? Vamos colocar aqui um band-aidzinho aqui, nesse machucadinho, mas o resto continua todo machucado, todo debilitado. Então, a longo prazo, a gente continua mantendo as estruturas, né? Eu estou trazendo um monte de coisa, mas para ver como que tudo está interligado, né? Como todas as coisas elas estão muito relacionadas mesmo. E aí, o discurso da Revolução dos Bichos é um discurso ideológico, né? Por isso que as pessoas falam até aquela questão da política, né? Todo discurso é ideológico, porque todo sujeito tem uma ideologia. Quem produz o discurso é o sujeito. Então, por trás de todo discurso tem uma ideologia, né? Só que as pessoas elas manipulam esse discurso para atender aos interesses dela, como eu falei. Então, esse discurso é ideológico a favor do capitalismo, ou não, ele é a favor de determinado, né, sistema. Então, as pessoas manipulam muito essa questão da ideologia. E eu acho que o George Orwell, ele traz justamente isso, né, dentro de uma obra distópica, para a gente poder pensar, olha aí o poder que a ideologia, levada ao extremo, ela tem de fazer nas nossas existências. Então, ali é uma fábula, né? São personagens animais, antropomorfizados, com características humanas, mas eu acho que o grande recado olha aí, o poder que a ideologia tem de definir a nossa existência, porque a ideologia definiu a existência daqueles animais. E se não houver um momento, algo que rompa com isso, vai continuar, né? Porque assim, a gente tem um final que é aberto ali, né? Eles observam uma determinada cena, quando a gente tem ali essa relação muito próxima de porco e homem, né? De você confundir quem é homem e quem é porco, mas a gente não sabe. Isso acabou? Ou isso se perpetuou? Qual que é o final? Né? Aí a gente faz as nossas interpretações. E uma questão importante também é que é isso, né? Eu acho que tentar fazer a revolução, assim como o nosso, tentando virar o nosso opressor, que pode ser um grande problema, né? Porque é que nem foi uma discussão muito presente, assim, em grupos feministas e tal, que ficavam falando, as mulheres querem se igualar aos homens, mas não, a gente não existem mulheres que querem ter poder sobre os homens, sabe? Não é eu falar, eu faço isso e eu mando em você, e você tem que agir dessa forma porque eu falei a vida inteira que deveria ser dessa forma, assim como foi por muitos anos com as mulheres e homens, assim, em relação ao machismo. As mulheres querem o direito de fazer o que elas querem fazer, ponto final, assim. Querer sair na rua sem ter medo do que pode acontecer. Então, eu acho que achar que a revolução correta é se transformar no opressor é o maior problema, né? A gente quer a revolução, mas não da mesma forma que eles. Até porque o que eles faziam não era revolução, né? Era oprimir e massacrar gente o tempo inteiro, assim. Nossa, exato, Ana. Tem uma frase, sabe aquela pensadora negra Audre Lorde? Uma pensadora norte-americana? Tem uma frase dela que dialoga muito com isso, que as ferramentas do Senhor não vão desmantelar a casa grande. Ou seja, se eu vou tomar algum poder, se eu vou propor uma transformação jogando o jogo de quem me oprimiu, eu viro o opressor. É isso. Né? Então é exatamente isso que você falou, que é o que está em pauta aqui. Né? A centralização de poder do Napoleão é jogar com as mesmas regras do Mr. Jones. Né? Então, por isso que no final a gente percebe que eles estão, né, duas pernas ruins, quatro pernas bom.
E aí, no final, os porcos são bípedes. Eles estão de fraque, eles estão de cartola, eles estão com as ferramentas do Senhor, né? Então, isso mostra como que o processo, e aí é um comentário, né, que o Orwell ele faz da ascensão totalitária, que é usar a mesma prática, e que, na verdade, porque revolução, né, você transformar um modo de produção de uma coisa para outra. Mas se essa transformação não existe de fato, e se ela não é popular, se ela não é democrática, você só está trocando uma classe pela outra. Você só inverte ali, um sobe e o outro desce. Mas a ideia é destruir a pirâmide, é que não seja uma pirâmide, sim um quadrado, né? Que todo mundo seja igual, né? Então, quando a gente fala de criticar o sistema e a raiz da coisa, é isso, né? É mudar completamente a maneira como as coisas são feitas. Mas isso requer tempo, isso requer ouvir o outro, isso requer paciência, isso requer ter direitos básicos. A gente não está no ponto mais de ter o mínimo. A gente não tem o mínimo, é isso. Como é que eu vou conseguir pensar em coisas muito mais abstratas? Não dá para ter um plano de futuro. Então, o elementar foi tirado da gente nos últimos anos, né? Então, é muito difícil colocar em perspectiva quando nem o elementar, a barriga não tá, a barriga tá doendo de fome. Como é que eu vou pensar em fazer revolução, né? É muito difícil mesmo. E essa é uma das ferramentas, né? Tipo, a gente não poder, não ter esse direito de questionar porque tá com fome, porque tá se preocupado com o gás que tá R$ 150, porque tá preocupado com... Ou porque tá extremamente... É isso que a Daniela tava trazendo, né? Tipo, a gente não tem liberdade, a gente não pensa mais. Esse direito de pensar, ele foi tirado. Porque a partir do momento que a gente passa 4 horas no transporte público para ir voltar do trabalho, passa 8 horas no trabalho sendo sobrecarregado, você volta para casa e você não quer pensar mais, sabe? Então, o direito de questionar, o direito de pensar, o direito de tudo isso foi tirado de 1000 formas, assim. Então, eu vou deixar vocês passarem fome, eu vou deixar vocês preocupados com as contas, eu vou deixar vocês sem moradia e eu vou deixar vocês sobrecarregados com um trabalho que te paga um terço do mínimo para você sobreviver nesse país. E aí você não questiona o que eu estou fazendo, porque eu não quero que você questione o que eu estou fazendo, sabe? Então é assustador. E aí a gente teve, querendo ou não, nos últimos anos, né? A gente teve políticas que melhoraram as condições de vida das pessoas de uma forma geral. Mas aí, né, as pessoas que durante tantos centenas de anos tiveram ali os seus privilégios garantidos, falaram assim, opa, peraí, né? Tá demais já, né? Vamos parar, agora chega, vamos ali, volta ali para o seu lugar. E aí a gente tem, lógico que assim, estou colocando a situação como fosse uma coisa assim, extremamente maniqueísta, ou isso ou aquilo, a gente sabe que não é exatamente isso, mas tem também esse sentimento de que, né, tem muita gente no aeroporto, as pessoas estão muito indo para a Disney, né? Já começa a encontrar a filha da minha empregada na mesma faculdade que a filha do meu que o meu filho. Então, assim, são pequenas coisas, mas são essas pequenas coisas que vão formando o todo. E aí, por que as pessoas, as classes privilegiadas se revoltaram? Porque elas sentiram em algum nível que isso poderia afetar elas futuramente. E aí, não, tá bom, já brincamos, volta agora todo mundo para o seu lugar. Então, e aí é esse poder mesmo da ideologia. Então, se a gente não consegue romper, por mais que a gente tenha aí algumas modificações, tem horas que dá a impressão que a gente voltou 50 anos. Quando a gente começa a ver presidente que defende, próprio presidente que defende tortura, né? Falando da importância da ditadura para o Brasil. Então, assim, a gente começa. E o que é mais dolorido é ver como isso é falado assim, abertamente, tranquilamente, e não tem punição alguma. Então, a gente tem ministro da Educação que privilegia pastor, mas peraí, a educação é laica, né? Como que isso está posto? Mas tudo bem, porque se você é contra isso, você é do demônio.
Eu já ouvi até isso, assim. Se você se coloca num discurso de, olha, educação não é isso, educação não é à toa que, né, nos últimos séculos, muitos pensadores e filósofos falaram, olha, precisa separar o Estado da religião, não é à toa que isso aconteceu, né? Foram séculos para a gente conseguir fazer, e agora a gente está retroagindo. Só que dá a impressão que se você se coloca contra, porque você, né, sei lá, eu já ouvi até isso, vocês querem colocar o que? O demônio? Eu ouvi essa expressão, exatamente. Então, assim, eu falo, não, mas não tem a ver com, não é maniqueísmo, não é ou é Deus ou é o diabo, não é isso, né? Então, tem tantas nuances essa questão do autoritarismo, e ela passa muito, como eu falei, né? Eu acho que essa questão da linguagem a gente precisa ficar realmente muito atento, porque é por onde que as coisas se perpetuam. É por onde as coisas é nesses discursos que parece que são inofensíveis, né? Então, o George Orwell ele percebe muito essa importância da linguagem, né? Para moldar o nosso pensamento, moldar as nossas opiniões e moldar a forma como a gente se comporta ideologicamente. Então, a língua que a gente o que a gente fala, a nossa língua influencia a forma como a gente pensa, como a gente estrutura o pensamento, como a gente entende o mundo, né? O nosso pensar, a nossa mente, ela é toda elaborada a partir dessa linguagem. Então, eu acho que ele mostra muito essa questão, tanto na Revolução dos Bichos, né, nesses apontamentos que a gente fez aqui em relação a quem poderia aprender a ler e escrever, e como à medida que o Napoleão vai ficando mais autoritário, ele vai tirando cada vez mais a questão das diferentes linguagens, né, dos animais. Então, as palavras ali, eles não poderiam falar mais, né? Cada vez eles podiam falar menos. Chegou um momento, antes tinha lá, eles poderiam, acho que era uma vez por semana, que eles se reuniam lá para conversar sobre as questões da fazenda, chega um momento que fala, não, a gente vai tomar todas as decisões e a gente passa os informes para vocês. Então, eles vão perdendo, né? Aos poucos, eles vão perdendo a possibilidade de falar, né? As palavras, elas vão sendo enfraquecidas. E aí, quem questionava era ameaçado, né? Tinha os cachorros lá. Se a pessoa queria, em algum momento, se colocar algum pensamento crítico, aí ela já recuava. Então, eles cada vez vão perdendo o repertório. Então, vai perdendo o repertório de palavras, vai perdendo pensamento, vai perdendo a questão da linguagem, e aí vão sendo cada vez mais manipulados, né? As verdades vão sendo cada vez mais inquestionáveis, até os próprios mandamentos da fazenda, né? Vão sendo alterados, tem até tinta lá, mas eles falam, será que foi alterado realmente? Então, tudo fica como se, mas será? Porque, assim, a realidade, ela é definida e construída pelo Estado, né, que ali são os porcos, e não existe nem processo de reflexão ali dentro, porque o acesso à linguagem ele é violado, né? Eles não podem. Se a gente pensar no 1984, em relação a isso, as pessoas tinham medo de sonhar, né, em 1984, de falar alguma coisa enquanto dormia, porque assim é um controle, ali é mais extremo ainda, né? Mas é um controle tão grande em relação à linguagem e não é à toa. E aí vamos pensar como as coisas se perpetuam para nós aqui nos últimos anos por meio dessas piadinhas que parecem inofensivas, por meio de comentários que parecem inofensivos, por meio de bandido bom é bandido morto. Olha só uma frasezinha ali, ó, bonitinha. O que está por trás disso? Pode matar a polícia, fica à vontade. Bandido, mata. Mas bandido é negro. Não tem problema, mata. Né? Então, assim, por trás dessa síntese da linguagem, a gente tem uma porção de problemas relacionados. Então, eu acho que o George Orwell, na Revolução dos Bichos, e não sei se 84 também, mas na Revolução dos Bichos, é como se ele falasse para a gente, olha, prestem atenção, né? Reflitam, conservem a linguagem, valorizem isso, porque olha onde a gente pode chegar. Então, nesse movimento distópico, isso, olha onde a gente pode chegar ali, não os animais parecerem com a gente,
mas a gente tem mesmo comportamentos animalescos, uma inversão, né? A gente que se considera humano e um animal superior, ser igualado a qualquer outro animal que sobrevive por meio dos instintos, porque se continuar assim, talvez distopicamente isso possa acontecer em algum momento, né? E você trouxe essa questão da memória, né, da lembrança, e é uma coisa que eu questiono muito, assim, né, porque nessa época de eleição, né, 2018, o pessoal trouxe muito isso, assim, né, de que as pessoas que não lembram, né, do seu passado estão fadadas a cometer os mesmos erros, assim. E aí cai muito nessa questão, assim, de não só por serem leigos, mas por nem lembrarem o que tinha acontecido. Então, em dado momento, acontece que eles esquecem até mesmo se era melhor ou não com o Sr. Jones, sabe? E aí, acho que é uma coisa que a gente acaba repetindo hoje, assim, porque a gente não lembra dos problemas do passado e acaba cometendo os mesmos erros, assim, caindo na mesma falha e se boicotando, né? Se boicotando, acho que é a palavra, assim. Acho que se a gente pensar enquanto Brasil, eu lembro da minha infância, né? Eu vou fazer 40 anos daqui 2 anos, então eu tive uma infância que é totalmente diferente do que a política. Para mim ficou muito claro, porque assim, eu lembro da minha infância, eu lembro como a organização política fez com que toda a minha realidade se alterasse, né? Inclusive o acesso à universidade, justamente por conta das políticas. E aí, quando eu vejo as coisas acontecerem hoje, eu falo, gente, isso é o que estava há 30 anos atrás, né? Então a gente está num retrocesso muito grande. Então, tudo aquilo que a gente construiu não se consolidou. A gente teve, talvez, uma ilusão que as coisas estavam consolidadas, mas eu acho que um problema no Brasil é um problema da Revolução dos Bichos também, né? As leis lá eram só para ficar pintada na parede mesmo. E vamos pensar no Brasil. As leis no Brasil também. Elas só ficam ali na Constituição, bonitinha, linda. Olha, fizemos a partir da Declaração dos Direitos Humanos. Ah, legal, guarda. Né? Então, até essa questão de a gente pensar legalmente, a gente tem leis que garantiriam qualidade de vida para as pessoas, dignidade. Porém, lei no Brasil é muito parecido com o que acontece na Revolução dos Bichos. Está lá, vai, mexe a hora que quer, cumpre a hora que quer, descumpre e fica por isso mesmo, né? Ninguém fala nada, a gente fica aí à mercê, porque a gente também tem uns representantes que falam a verdade, né? Não, tem hora que a gente fala, peraí, mas você que está aí, você tinha que questionar isso, mas é da situação também. Aí a gente fica olhando, assim, se sentindo às vezes até meio banana, né? Que a gente fala, puxa, tá errado, a gente não quer, dá raiva, a gente se revolta. Porém, infelizmente, a gente precisa pensar, e qual que é a saída, né? A Ana até falou isso. Né? Qual que é a saída? Como que a gente sai dessa fazenda, né? Que está o Brasil hoje, essa grande fazenda que é o Brasil. Acho que é uma grande pergunta para a gente achar uma resposta. É isso da a memória, a linguagem, né? São temas que são muito caros assim para o Orwell, né? Não só na Revolução dos Bichos, em 84, nos outros livros também dele, né? E quando a gente percebe essa sensação de paralisia, de não sei para onde eu vou, não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei que tomada de decisão vai ser feita, isso é um conceito muito profundo que aparece, que é o conceito de alienação. E aí são camadas de alienação. É você estar alienado de não saber como que a sua cidade funciona. A gasolina subiu. Por que a gasolina subiu? Como que funciona a distribuição? Como que funciona a economia? A gente não sabe. Não é porque a gente é burro, mas é porque isso foi tirado da gente. Então, uma alienação da maneira em que a gente vive em sociedade. Isso vai virando, vai tomando camadas cada vez mais profundas, a ponto de a gente estar alheio de nós mesmos. A gente está alienado de não conseguir pensar por conta própria. E não é porque isso é autoimposto, isso, eu não consigo, mas é porque a maneira com que a gente vive não permite isso. De não ter tempo de reflexão, de não viver numa sociedade em que você seja de fato livre,
né, que é uma coisa que o Marx ele vai falar na ideologia alemã, num outro panorama de sociedade, pela manhã eu seria jardineiro, pela tarde eu seria músico, pela noite eu participaria da tomada de decisão no meu bairro. E eu sei como tudo funciona. Em vez de fazer só um negocinho aqui, sedimentado, fragmentado, eu sei a totalidade. Eu sei quem faz o quê, eu sei como as coisas são distribuídas, quem escolheu tal coisa, eu votei, eu opinei, eu li, eu ouvi o outro me ouviu. Mas aí quando a gente percebe essas camadas todas em que a gente está alheio à nossa própria vida, é isso que vocês estavam falando, é tempo passando no trânsito. Depois de 12 horas fazendo 1 milhão de coisas, você não quer saber de mais nada. E aí chega em casa, para nós mulheres é uma jornada tripla, é uma jornada quádrupla, né? Então, várias opressões que vão virando uma intersecção, né? Então, quando a gente pega pensadoras que são interseccionais, por exemplo, Angela Davis, né? Enfim, a Bell Hooks, que vai considerar questões de classe, questões de gênero, questões de raça e de etnia, não tem como desassociar uma coisa da outra. Eu não tenho como fragmentar a minha identidade, porque eu sou tudo ao mesmo tempo. E eu sou atravessada por essas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a perceber essas coisas todas, aí a gente se depara, nossa, o nosso sistema escolar é extremamente falho. Ele não forma pessoas para pensar por conta própria. Ele condiciona o corpo de uma pessoa para virar trabalhador. Não é à toa que o horário da escola é no horário que é a mesma jornada do pai e da mãe para ir trabalhar. Óbvio. É para condicionar o corpo daquela criança, porque aquele tipo de criança, daquela classe social, vai sair dali e não vai fazer um curso mega elaborado. Não, vai trabalhar, vai para a fábrica, vai, né, ser trabalhador braçal. Pouquíssimos são aqueles que vão ter o privilégio de, talvez, passar um ano viajando pela Europa, fazendo um mochilão. Sabe assim? Então, uma coisa vai se desdobrando na outra. E aí a gente percebe como que são pilares que mantêm essa ordem toda em pé. Né? Então, não é uma questão de romper só com um, ou aquilo que a Dani estava falando, né? Da meritocracia, da exceção ser a regra. Não, não é isso. É a emancipação coletiva. E isso dá muito trabalho. É muito difícil. Né? Quando a gente percebe esses discursos todos, né? Tem várias estratégias para ver se sei lá, se estão colocando o Orwell num ponto de vista conservador ou progressista. Se o debate é puxado para o indivíduo, a liberdade individual, o que você vai poder fazer, você vai conquistar por conta própria, etc. e tal, geralmente tende a ser um discurso conservador. Agora, a liberdade coletiva que emancipa mais de uma pessoa, aí sim a gente está falando de um debate progressista. Socialista, comunista, anarquista, enfim, aí vão ter vertentes, né? Mas a divisão toda é, se o foco é no indivíduo, isso acende vários alertas e aí a coisa não vai dar certo, né? Então, é a questão da tomada de uma maneira coletiva mesmo, né? E é engraçado você trazer isso da escola, porque tem até a parte no livro mesmo, né? Que eles falam de que só os filhotes de porcos é que vão estudar. E aí tem muito do que a gente vive hoje, né? É engraçado perceber isso. Engraçado, entre aspas. Ainda mais agora com esse ensino médio que virou um negócio técnico, né? Não vai formar pessoas para pensar por conta própria. Você vai ali exercer uma funçãozinha na linha de produção. Acabou. É isso que, né, é o rolo compressor total e absoluto. Débora, tem uma frase que eu vi no documentário, uma vez, eu não vou lembrar o documentário, mas eu acho que sintetiza assim, muito bem isso que você acabou de falar, que não existe mente revolucionária em um corpo dócil. E é muito isso, né? Porque a escola pode até ter ali algumas disciplinas que pensam, estão mais relacionadas à reflexão, ao pensar, poucas, como a Débora falou, cada vez menos, né? Com a reforma do ensino médio foi tirada muita coisa também, mas não vai, né? Você dociliza esse corpo que é para não fazer a revolução mesmo, né? Não vai ter uma mente revolucionária ali que vai transformar tudo, porque ele foi condicionado a não fazer isso. Até, que nem eu estou dentro da escola, eu vejo muito, assim, as expectativas dos alunos. Às vezes eu fico até um pouco frustrada, eles querem
e trabalhar o mais rápido possível, né? Eles querem trabalhar o mais rápido possível. Por quê? Porque eles sabem que os pais, muitos deles, assim, o dinheiro é para manter a vida e eles querem ter outras coisas, eles querem pertencer a essa cultura de consumo que a gente está inserida também. Né? Então, eles querem ter um celular, um iPhone, eles querem comprar roupa a cada 2 meses, eles querem consumir, porque o consumo também está relacionado ao ser hoje em dia. Né? Então, a gente tem, olha como a gente vai percebendo tantas esferas que vão condicionando mesmo esse corpo, né? E aí ele tem a falsa sensação de que é ele que quer ir para o mercado de trabalho cedo. Então é aquilo que a gente falou, dessa liberdade condicionada. É uma liberdade, é tipo um trilho de trem. Você se move, mas no trilho. Então é um pouco muito parecido com isso, assim. E nesse processo de ir nas escolas pelo projeto, nós percebemos isso, assim, muitos professores relataram, né, que os alunos voltaram ainda mais, não sei, acho que descrentes, assim, dessas novas possibilidades depois da pandemia, sabe? Porque acabou que, é isso, ficou muito tempo dentro de casa, acaba que tem questões psicológicas que não são observadas porque não tem acesso, porque os pais não têm informação suficiente sobre, não sabem como cuidar, e até mesmo os pais podem estar enfrentando essas situações, e aí acaba que o que já era difícil para eles, né, que é pensar nessa possibilidade de ir para a universidade, se torna pior ainda, né? Porque eu estudei a vida inteira em escola privada não, em escola pública. E aí já não era uma realidade para as pessoas que estudavam comigo, sabe? Ir para a universidade não é uma realidade, trabalhar sim. E aí é o que a Débora trouxe sobre esse novo sistema do ensino médio, que também desencoraja ainda mais as pessoas a irem para a universidade. A gente sabe quem irá para a universidade e quem não irá, né? Então é uma questão também, né? Eu tem algumas questões aqui no chat, eu pensei em trazer para a gente. Tem 2 perguntinhas. E aí eu pensei em trazer para a gente responder. Pode ser? A primeira é essa. Vocês consideram a fábula, assim como a do Orwell, como uma ferramenta para acessar o público, o povo de outras maneiras, que não a fala direta? E ela trouxe um complemento, assim. Ela sente que as pessoas sobem a guarda quando puxamos o assunto da política. E talvez as fábulas, as narrativas, sejam uma forma de abordar esses assuntos e facilitar esse diálogo. Eu concordo totalmente, sim, porque era uma preocupação que estava na cabeça do Orwell, né, quando ele escreveu esse texto. Então, tinha acabado de terminar a Segunda Guerra. Então, assim, quem sobreviveu à guerra já tem aquele trauma todo de sobrevivência e as cidades bombardeadas, etc. e tal, né? Então, como retratar e como atribuir um sentido ao que aconteceu na vida, isso vai afetar a representação artística, né? Então, esse é o conceito que aquele teórico Walter Benjamin, ele comenta, quando a sociedade entra em crise, a representação entra em crise também. Então, a maneira de narrar do século XIX, vitoriano, o que isso significa? História com começo, meio e fim, porque a vida tinha começo, meio e fim, você conseguia ter uma noção mais ou menos do que acontecia. Quando você vive num lugar em que da noite para o dia a cidade desapareceu em bombardeio, como que você vai atribuir um sentido a isso? Não faz mais sentido narrar do jeito que as coisas eram narradas, né? E aí o formato da fábula, por ele ter uma simbologia muito, muito evidente e ele ser muito direto e claro, ajuda a circular essas ideias todas, né? E aí, quando a gente coloca numa linha do tempo, por exemplo, né, em 1940, é a parte final do modernismo. Então, no modernismo é a experimentação, é a ruptura da forma, é o fragmento, etc. e tal. O Orwell, ele não era modernista. Ele vai voltar lá para o realismo, para falar, gente, então, talvez, pelo que eu penso, né, e tudo mais, faça mais sentido ser claro e objetivo, porque é uma coisa que a gente está precisando agora, de objetividade. Só que é extremamente difícil. Quem já escreveu um texto sabe, é muito difícil ser objetivo. E você escrever as coisas de um jeito que o texto fale por conta própria, que você não precise se explicar.
o tempo todo, né? Então, a fábula ela é um formato, é um gênero narrativo que permite muito isso, assim, que ele vá direto ao ponto. E que aí, por exemplo, nessa coisa da construção do personagem, cada bicho representa um conjunto de comportamentos. O Napoleão, ele é o Hitler, ele é o Stalin, ele é o Mussolini, ele é o Salazar, ele é toda essa figura totalitária e controladora e opressora e tudo mais. Então você encaixa várias categorias que está representado em uma manifestação. É meio como se fosse uma metonímia, né? A parte pelo todo. Então é um esquema narrativo que sistematiza as coisas de um jeito muito direto e que ele vai ao ponto. E não é à toa que é essa obra que trouxe fama, né, ao Orwell. É a partir da Revolução dos Bichos que ele vai ser traduzido no mundo todo e que aí que a obra dele passa a entrar, né, num patamar de clássicos, né? Então eu concordo completamente com essa pergunta. Só complementar, né, isso que a Débora, eu acho que a Débora tem até mais condições de falar especificamente sobre a obra, né? Mas isso é muito mais uma opinião da Débora. No meu caso, nessa questão da fábula, porque a fábula é um gênero universal, né? Então as pessoas, as fábulas são traduzidas também há centenas de anos. A gente tem fábulas que a gente leu hoje que foi escrita há quantos anos atrás, né? Então acho que o gênero, a Débora trouxe as especificidades, mas o gênero em si é um gênero universal e eu acredito, né, que a Beatriz perguntou, eu acredito também que você as pessoas têm um conhecimento prévio sobre fábulas, mesmo que o contexto ali seja diferente, mas elas já têm um conhecimento. Então, é uma maneira de estabelecer um diálogo a partir de algo que elas já conhecem também. Eu tenho uma outra da Camila aqui que eu vou ler para vocês. A fábula fez parte da fase satírica do autor. Como essa fase da escrita dele conversa com o autoritarismo no contexto em que ele viveu? Ai, Camila, que pergunta ótima. Então, esse momento, né, que o Orwell escreve, que é o final dos anos 40, ele vai dizer o seguinte, naquele ensaio, né, o Porquê Escrevo. Ele vai explicar que tudo que ele escreveu de 1936 em diante é contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático tal qual ele entende. Então, de 36 em diante, né, praticamente 2/3 da obra dele, a grande preocupação dele é denunciar e é criticar essa ascensão autoritária, totalitária, opressora, desigual, né? Ele comenta que se ele tivesse vivido em outro tempo, ele poderia ter ficado escrevendo poemas com descrições longuíssimas sobre a natureza, sobre uma ave, etc. e tal. Mas aí veio a Guerra Civil Espanhola, aí veio Hitler, veio o Holocausto, veio os bombardeios, veio a guerra, e ele se viu forçado a se posicionar. E ele vai observando o contexto que ele está inserido, que muitos sabonetaram, muitos escaparam e falaram, não vou me posicionar não, isso aí eu vou correr risco. Então é uma tomada de posição também muito perigosa para ele, que ele bancou isso, né? Que ele se posicionou, se colocou ali do lado, né, dos socialistas, e isso envolve uma escolha política, né? Então tudo que vai aparecer na obra dele, desde cartas, artigos, ensaios, etc., está completamente permeado por essa escolha que ele faz. Ele não consegue não falar de autoritarismo e de totalitarismo porque era o ar que ele respirava. Né? Uma anedota muito curiosa, quando ele já tinha publicado, né, a Revolução dos Bichos, e ele estava começando a escrever os rascunhos do 84. E aí, na época, ele trabalhava num jornal em Londres, e aí estava lá, na redação do jornal, escrevendo coisas, etc. Caiu uma bomba na cidade de Londres, é a fase final ali, né, da Segunda Guerra. E a casa dele vai ser destruída pelos bombardeios nazistas. Ele, bem britânico, bem inglês, metódico, sai na hora do almoço, bate o ponto, tem um registro do ponto dele batido, né? Vai na casa dele, que está completamente destroçada, salva os rascunhos 84, volta para o trabalho, bate ponto e continua trabalhando.
né? Então, literalmente, a ruína do mundo destruiu a vida dele. E se ele não tivesse voltado lá nos escombros para tirar os rascunhos, a gente não teria o 84. Então, ele não consegue desassociar uma coisa da outra, né? A escrita dele é o fazer político dele. Por isso que ele vai fazer, né, da escrita política uma obra de arte. Uma coisa está completamente associada com a outra, né? E aí, quando a gente observa o autoritarismo com outras tonalidades, com outras facetas, com outros nomes, etc. e tal, se a gente vai no cerne da coisa, no núcleo, o modus operandi é o mesmo. É fazer uma cortina de fumaça, é afirmar umas coisas bizarras que as pessoas ficam se debatendo, lá, meu Deus, falou que vai virar jacaré se tomar vacina, etc. e tal, e a gente fica no bate-boca. O que é esse bate-boca? A gente se perde falando sobre o disfarce, sobre a fumaça em si, mas não fala do principal. Olha o absurdo que é uma pessoa num lugar de poder falar esse tipo de coisa e passar incólume. Aí o autoritarismo atuando da sua maneira mais crua, com uma polícia, com perseguição, com violência, com censura. Uma censura que oscila, né? Na ditadura era um tipo de censura, hoje é um outro tipo de censura, mas é a mesma cor de pele que continua sendo perseguida até hoje. Então, assim, o modus operandi do sistema não mudou. Não mudou. Ele entra em crise e se transforma. Entra em crise e se transforma. E aí, quando a gente olha essas obras de literatura, filmes, né, músicas, etc., a gente percebe pessoas que foram muito corajosas de se posicionar num tempo de perseguição total, da mesma maneira que a gente tem hoje, né? Pessoas que se posicionam e que são demitidas, e que são assassinadas, e que são, né? Enfim, a Marielle, por exemplo. Né? Então, são figuras históricas que trazem esse poder de revogar, né? de tomar a palavra para falar, não vai mais ser assim, não está certo fazer isso. Né? Então, é muito interessante. Não, só então, fiquei pensando, né, que a Débora falou de como realmente, porque ele nasce no começo do século, né, 1900 e alguma coisinha. Então ele pegou a Primeira e Segunda Guerra, né, a questão do Holocausto, a guerra em diferentes lugares, até pela profissão que ele tinha também, de ver de perto. Então, isso ele tinha realmente um olhar assim muito aguçado, né? Porque outras pessoas também viveram essa época e não conseguiram transformar como ele conseguiu, né? Ele transformou essa vivência, porque ele viveu isso mesmo, né? Essa era dos extremos. Ele conseguiu transformar isso num discurso extremamente fácil de compreender. Né? Então a gente está aqui, né? Quase quantos anos aí? 70, 80, quase, né? Mais 70 anos aí, desde quando essa obra foi lançada, e a gente conversa como se a gente tivesse publicado no mês passado. Então, ele teve um poder ali de elaboração dessa vivência muito grande. Por isso que como a Débora falou, é realmente uma obra de arte, né? E como que a gente, em diferentes espaços, em diferentes contextos, consegue acessar essa vivência dele por meio da linguagem que ele elaborou no texto. E agora uma pergunta que eu trago, assim, acho que para finalizar até, mas é uma pergunta particular, assim, porque nessa discussão do grupo, né, de leitura em grupo, eu me peguei muito no personagem do Corvo também, porque ele teve dois pontos para mim que eu não sei se é o mesmo que vocês interpretam, assim, mas essa reafirmação dele por um lugar que tem os torrões de açúcar e que é o paraíso, assim, me chegou muito num lugar religioso e também nesse lugar que a gente tem vivenciado muito hoje em dia, que é o lugar da fake news. E aí eu queria saber como que esse personagem chega para vocês, assim. Nossa, é muito simbólico, né, o corvo. Porque ele é diferente, por exemplo, das galinhas, que não, ele voa, ou seja, ele tem uma perspectiva acima, e ele transita, né, por outros espaços, vê o que está acontecendo nas outras fazendas e vai trazendo, né, a mensagem.
Mas ele não é, por exemplo, um pássaro, um sabiá, ele é um corvo. Então, o tipo de olhar que ele vai ter é um olhar muito específico, né? Então, é um personagem muito simbólico, assim, né? Que ele transita, ele vê as outras perspectivas, mas ele traz um olhar, olha, então, mas aí, aqui, e tal coisa, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito do Corvo e eu gosto muito da figura da Molly. Eu não lembro como fica a tradução nos outros, que é a égua, né? Que ela representa a mulher proletária, né? A mulher proletária, só que uma mulher proletária que ela tá tão oprimida que a hora que a coisa aperta, ela escapa. E a gente percebe, nossa, caramba, quantas coisas que precisariam acontecer para esse escape não acontecer. Né? E como que a gente percebe isso na classe média alta, na classe média, nos intelectuais, que a hora que a coisa bate, a galera vai embora. E aí é muito fácil deixar para os outros que estão passando pelas outras opressões a coisa, né, dissipar. Dá para pensar no movimento feminista, né, movimento feminista liberal, movimento feminista branco, etc. e tal. Então é muito interessante que a característica física do animal, e o Orwell ele era uma figura que ele observava muito a natureza, ele tinha animais na casa dele, né? Ele tinha o bode, é o mesmo nome do personagem, era o nome do bode dele mesmo, né? Então ele observava como que o animal mesmo na natureza se comportava para trazer isso para a fábula. Então não é à toa que é a ovelha que repete a propaganda, que o corvo que transita e vai e volta, né? Então é uma observação assim muito muito brilhante. Eu fiquei pensando, eu não tenho certeza, mas talvez a Débora consiga lembrar com mais detalhes. Naquela primeira reunião, quando o Major reúne os animais, o corvo, acho que ele é o único que não comparece, não é? Ele fala que todos os animais compareceram, menos o corvo. Então, que nem a Débora falou, ele transita, mas ele parece que ele não toma partido, né? Ele fica ali. E aí, se a gente pensar nessa representação da igreja, né, dentro dos governos totalitários, até no Brasil, na ditadura brasileira, a gente tem também, então, essa igreja que sabe algumas coisas que acontecem, o povo sabe que ele voa, ele presencia, ele vê tudo, né? Se tem uma figura que consegue entender os dois movimentos, tanto dos porcos quanto dos outros animais, é o corvo. Mas ele não se posiciona, né? Então ele fica ali. Então, de repente, pode ser uma boa analogia essa questão da igreja, né? A gente pensar, não tenho muitos conhecimentos específicos sobre, nunca fiz um estudo especificamente sobre a igreja dentro desses movimentos totalitários, mas o pouco que eu tenho acesso, assim, de vídeo que a gente vê, documentário e tal, a igreja, ela tem uma neutralidade em muitos momentos, né? Até tem um filme brasileiro que traz até assim a trajetória do Frei Beto e de outros freis na época da ditadura, de como alguns se rebelaram e queriam ajudar o movimento, né, em prol da liberdade, e de como eram perseguidos e torturados, e alguns expulsos da igreja. Então, de repente, é uma boa analogia aí essa questão em relação à religião, né? Que está ali, todos os espaços, mas não se posiciona, não se coloca. Bom, eu acho que a gente pode ir partindo para o encerramento, né? Eu acho que a gente aproveitou bastante o nosso tempo e deu para falar de muita, muita coisa especial. Mas aí eu deixo vocês um tempinho para as ponderações finais, assim, para falarem se tiverem alguma coisa para falar e tal, antes de eu encerrar. Posso falar, então? Eu acho que eu vou fazer só uma reflexão, assim, geral mesmo, né? Para a gente poder sintetizar. Eu acho que a gente discutiu muitas questões interessantes. E a gente percebe como a Revolução dos Bichos ela é também uma alegoria da situação que a gente tem vivido nos últimos anos no Brasil, né? A gente tem o nosso próprio Napoleão, né? A gente tem
muitas figuras aí que fazem relação com a realidade que a gente está vivendo, mesmo que não seja diretamente uma pessoa, mas de repente grupos ou situações ou ideologias. E eu entendo que talvez o George Orwell queria um pouco isso mesmo, né? Que a gente começasse, a partir dos escritos dele, que a gente pudesse olhar para a situação, para pensar como que isso está acontecendo no nosso dia a dia e proteger, especialmente proteger a nossa linguagem. Eu acho que isso que a gente está fazendo um pouco também aqui hoje, que é poder falar, né? Poder ter um momento da gente estar aqui refletindo sobre essa obra e junto com outras pessoas que estão assistindo ou que vão assistir posteriormente, a gente está fazendo um pouco, talvez, o que ele gostaria que a gente fizesse, que é proteger a nossa linguagem, porque é a partir da linguagem que a gente consegue elaborar os nossos pensamentos, consegue rever as ideologias ou perpetuar as ideologias, né? E aí a gente está aqui, então, utilizando a nossa capacidade de comunicar, de esclarecer, de pensar e de ler o mundo a partir da obra dele. Então, talvez ele quis nos alertar sobre o poder tirânico que tem os humanos, e eu acho que ele fez isso muito bem. Eu acho que é isso que a gente precisa sempre ter, assim, esse olhar de ler o mundo e de pensar, né, qual ideologia que eu estou usando no meu discurso, porque todos os nossos discursos são ideológicos. Agora, é uma ideologia de libertação ou de autoritarismo? Eu queria super agradecer a oportunidade, né, de conversar com vocês e parabenizar o coletivo pela iniciativa, porque, olha, é muito, muito bacana colocar o livro para circular, transformar ele em outras coisas, né? Então, colocar em prática mesmo, né? A teoria vai para a realidade e depois transforma, né, a maneira como a gente pensa. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, é uma alegria imensa e que gere novos frutos, né, para as atividades que vocês vão fazer, enfim, parabéns mesmo. Fiquei muito orgulhosa de vocês. Muito bacana. É isso, eu que agradeço demais por vocês terem aceitado o nosso convite e eu também estou muito feliz com esse encontro e com todos os que estão acontecendo assim dentro do projeto. Eu agradeço demais novamente por vocês terem topado participar e agradeço a todo mundo que acompanhou e que verá esse vídeo depois. Novamente, esse é um projeto do Coletivo Luzamba, então muito obrigada a todo mundo que esteve aí, que está participando e é isso. Beijinhos, a gente se fala e até mais. Obrigada. Obrigada.